Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje, dando sequência no tema planejamento financeiro pessoal, a gente vai apresentar para vocês sobre o orçamento pessoal dentro de uma planilha de Excel. E para facilitar a vida, também vamos apresentar sobre um aplicativo chamado Mobius, que pode ajudar muito você a conseguir fazer esse orçamento um pouco mais rápido. Bom, gente, depois da explicação ali que a gente deu no primeiro videozinho, a gente vai entrar mesmo nesse planejamento mensal através da planilha. Então, aqui eu trouxe para vocês um orçamento do próprio Excel. A gente tem como resumo renda mensal e despesas mensais. Então, qual é o primeiro passo para você fazer seu orçamento? Você saber quais são suas rendas. Por exemplo, aqui a gente colocou 3 rendas como exemplo. Então, renda 1, lembrando que o salário mínimo atual no Brasil é R$ 1.100, a gente colocou uma renda de salário como 2.500 e colocamos 2 rendas extras. O que seriam essas rendas extras? Seriam ganhos fora o teu salário que você tem, como, por exemplo, a venda de doces ou um trabalho de Uber. A gente colocou como R$ 1.000 e R$ 250 uma renda extra de Uber. A somatória da sua renda fica em torno de 3.750. Então, ou seja, seu salário mais sua renda extra de venda de doces mais sua renda extra de Uber somam o seu salário. Com isso, você tem sua renda mensal. Para as despesas, é o mesmo princípio. Então, a gente descreveu aqui alguns exemplos de despesa e colocamos uma média do valor do Brasil, né? Só para a gente ter aqui uma base para esse orçamento. Então, por exemplo, aluguel, pode ser que a gente gaste R$ 800, eletricidade R$ 120, gás R$ 80, celular R$ 45, supermercado R$ 400. Então, parcela de carro, pode ser que a gente não tenha, então zeramos. Despesas com automóvel, R$ 120. O que entraria nessas despesas com automóvel? Por exemplo, uma troca de óleo, uma gasolina, que você coloca todo mês, então R$ 120. Financiamento estudantil a gente também deixou zerado nesse caso. Cartão de crédito R$ 100. Seguro do automóvel, como a gente já comprou, não tem a parcela do carro, por enquanto estamos sem seguro, então deixamos zerado também. Cuidados pessoais, seria mais ou menos uma média também para a gente ter todo mês ali guardado. Entretenimento, que seria lazer, então ida no cinema, uma ida no parque, um sorvete que a gente compra, R$ 100, e diversos, que também seria outra renda guardada para a gente deixar ali como gasto, R$ 50. Tudo isso, quando a gente descreve numa planilha quais são as nossas rendas e nossas despesas, a gente tem uma somatória. Então, por exemplo, como renda, por mês eu ganho R$ 3.750. A minha despesa é de 1.865. Isso me leva ao resumo, ou seja, aqui eu tenho gerado um gráfico da minha renda, então pode ver que a minha renda é muito maior que a minha despesa mensal, isso é bom, é um sinal de que a gente não está gastando mais do que a gente ganha. E aqui em cima a gente tem um mini resumo. Então, por exemplo, aqui o total da minha renda é 7.500, aqui só vou zerar para ficar certinho. Então, a gente tem aqui 3.750, só tinha feito somatório para ficar certinho. E a total da despesa é 1.865, que era o que a gente já tinha visto ali. Então, nossa despesa é menor do que a renda, isso está bom. E aqui é uma porcentagem da renda gasta. Então, a gente gastou 50% dos nossos 3.750 que a gente ganha por mês. O que isso quer dizer? Que a gente tem 50% extra da nossa renda para poupar. A gente pode deixar guardado, podemos investir ou fazer coisas assim. Outro modo de ver, bem simples também, é utilizando um aplicativo. Então, aqui a gente trouxe para vocês o aplicativo Mobius, que é um aplicativo de finanças pessoal, que faz basicamente a mesma coisa da planilha, só que com uma interface muito mais bonita, digamos assim. Aqui, então, é o Mobius, o aplicativo de finanças pessoais, que tem a mesma interface da planilha. Como que a gente pode trabalhar com esse aplicativo? Aqui, então, a gente tem dividido. Seria saldo atual, receita, despesas e cartão de crédito. O saldo atual é o quanto você tem na sua conta hoje. Então, a gente colocou aqui um saldo de R$ 2.000 somente. Aqui são algumas somatórias que eu já vou explicar. As nossas receitas, elas são bem simples. Eu coloquei o mesmo da planilha, só para a gente ter uma visualização melhor. Então, por exemplo, nosso salário de R$ 2.500, a gente inclui aqui como conta para poder somar ali no que a gente já tem no nosso banco. Nossa renda extra, primeiro que seria doces, então R$ 1.000. A segunda renda extra, que seria Uber, R$ 250. E a gente tem o total de R$ 3.700, assim como a gente tinha na planilha.
Aqui é uma forma bem mais legal de visualizar. Então, a gente consegue colocar por data, a gente consegue colocar descrição, você pode excluir, adicionar, pode fazer várias coisas aqui no aplicativo, que a planilha, ela te deixa um pouco mais sem essa movimentação. Então, aqui é bem mais legal de ver. Aqui nas despesas, a gente tem o mesmo, então, todas as despesas descritas, aluguel, luz, gás, celular, todos os seus valores e todas as suas categorias. Isso aqui é uma coisa bem legal também, que a gente consegue distribuir por categoria os nossos gastos. Então, por exemplo, ali o aluguel ele está dentro de moradia, a luz também está dentro de moradia, o gás já entraria na alimentação, celular seriam pagamentos, e a gente consegue adicionar qualquer tipo de despesa aqui. E ele também nos dá uma somatória. Então, por exemplo, aqui o total é de R$ 1.865. Esses dashboards, eles são bem interessantes porque a partir do momento que você coloca o seu saldo, sua receita, sua despesa, ele gera alguns gráficos. Então, eu vou explicar um por um aqui para vocês, porque é bem legal. Essas são as receitas por categoria. Então, a gente tem aqui uma divisão de salário e uma divisão de outros. Ou seja, o nosso salário, ele condiz com 66,7% da nossa receita. Então, quer dizer que nossa receita total, a maior parte é o salário. E as rendas extras é o restante, são 33,3%. Aqui a gente consegue ver por categoria o que a gente está ganhando. As despesas, a mesma coisa, a gente consegue ver por categoria quanto está sendo gasto. Então, aqui a gente pode ver que, com moradia, a gente gasta muito mais do que com outros itens, por exemplo, roupa. Então, a gente pode perceber com isso que o nosso gráfico de gastos é muito pior para a moradia. Então, a gente gasta ali com aluguel, com luz, água. R$ 920. Por segundo ficaria alimentação, que também é um item muito importante, que é um dos mais gastos. Em terceiro, pagamentos e assim por diante. Lazer, roupa. E aqui, por último, o transporte. Aqui embaixo a gente tem as faturas do cartão de crédito. Então, ele dá também, a partir do seu extrato no banco, qual é a data de fechamento do seu cartão de crédito. Aqui é bem legal, gente, porque a gente tem um controle muito maior do cartão de crédito. Então, ele dá aqui também seu limite disponível. E tudo automático. Você só precisa realmente ver ali quais são os seus gastos, então o que, que você está consumindo a partir do cartão de crédito, e você consegue ter uma abertura bem legal e um planejamento bem legal também sobre o cartão de crédito. Aqui no nosso balanço mensal é basicamente o que a gente está ganhando, o que a gente está gastando e quanto nos sobraria. Então, a gente está tendo de receitas R$ 3.750 e de despesa 1.865, e no nosso balanço está sobrando 1.885, que é uma coisa bem boa, porque é praticamente a metade aqui do que a gente está recebendo, a gente está gastando. Então, quer dizer que a gente está tendo, assim como no Excel ali que a gente viu, a gente está tendo uma receita muito maior do que uma despesa, também é bem legal. Aqui ele dá alguns incentivos para você, então, algumas leituras, alguns resumos, também dá algumas notícias, que é bem interessante quando você começa a entender um pouco mais do aplicativo e gostar um pouco mais dessa parte do planejamento financeiro. Você consegue também fazer algumas leituras. Aqui a gente consegue fazer um planejamento mensal, que também é bem interessante. Eu deixei pronto aqui um planejamento, mas a gente consegue fazer um novo orçamento. Então, colocar aqui categorias e tal. E aqui é o que é bem legal, que a gente consegue, por exemplo, eu ganho R$ 2.500 por mês, que vou colocar essa renda como um salário X, não vou colocar as rendas extras, porque podem variar conforme o mês, mas todo mês a gente ganha R$ 2.500. Então, a gente quer gastar apenas R$ 2.000 de salário. Aqueles R$ 500 a gente quer deixar guardado. Então, aqui eu coloco as minhas três despesas base, que eu vou gastar todo mês e que eu não quero que passe esses R$ 2.000. Então, minha alimentação eu quero gastar até R$ 400, minha moradia até 880 e meus pagamentos diversos, pode ser celular, gasolina, pagamentos diversos, R$ 200. Com essa somatória, a gente consegue poupar R$ 520. Então, somando esses três aqui e tirando os R$ 2.000, a gente ainda tem pra gente ali uma sobra de R$ 520, o que é bem legal, porque a gente já estabeleceu que R$ 500 a gente deixaria guardado. Então, essa soma ali, 500 mais 520, a gente já teria R$ 1.020 guardado, o que nos dá uma economia planejada de 46,67%, o que é bastante. Não chega a ser metade da tua receita, mas chega a ser um planejamento muito bom, principalmente para quem está começando. Esse aplicativo é bem interessante por causa disso. A gente consegue visualizar muito mais tudo que a gente está recebendo, tudo que a gente está gastando, para poder saber se a gente está realmente poupando dinheiro. Então, esses gráficos nos ajudam muito a visualizar esses tipos de informação.
Aqui para baixo tem alguns pontos que o próprio aplicativo te dá. Você pode ali incluir seu orçamento, ele vai somando pontos. Aqui é bem legal, então a cada cadastro ou atualização, a gente recebe pontos, a gente pode trocar esses pontos, que é uma coisa bem legal, assim, que o desenvolvedor nos dá. E aqui, continuando, depois desses dashboards, então, aqui a gente tem uma visualização bem legal. Tanto aqui quanto no Excel a gente tem uma visualização legal. Mas aqui a gente tem muito mais gráficos e muito mais assertividade no que a gente está colocando. A gente não precisa realmente digitar. Então aqui eu posso deixar como se fosse uma atualização mensal do banco. Eu posso puxar as informações aqui direto do meu banco para saber as minhas despesas, as minhas receitas e quanto está o meu saldo, meu cartão de crédito. E aqui o aplicativo vai te dar todo mês. Então, por exemplo, eu estabeleci somente no mês de maio aqui. Então, vocês podem ver que no mês de abril, a gente só tinha o saldo atual. Eu não incluí nenhuma receita, nenhuma despesa e nenhuma despesa com cartão de crédito. Apenas em maio para mostrar para vocês. E é bem legal, porque eu tenho essa opção de tanto puxar do banco, quanto incluir manualmente aqui o que eu estou gastando ou não. E eu posso modificar sempre que eu quiser. Então, se eu estiver ganhando uma renda extra, eu posso vir aqui em nova receita e modificar de novo. Então, eu coloco aqui que eu estou ganhando uma renda extra de R$ 200. Essa renda extra eu estou fazendo com venda. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Vai ser outros, porque não tem ali a categoria venda. E eu vou aplicar direto na minha conta. Aqui eu posso salvar. E a gente já pode ver que a nossa receita vai de 3.750 para 3.950. Isso é bem, bem interessante. A gente consegue visualizar muito melhor. Eu queria agradecer vocês por terem visto mais um vídeo nosso. Explicando aí um pouquinho para vocês sobre orçamento pessoal. E eu espero que tenha ajudado também, espero que vocês consigam desenvolver bastante, consigam aprender com esses vídeos.